Sim. Bom dia, muita paz para todos, a todos presentes, que está com a energia lá para cima, que continuemos assim. Tá, bom dia do dia de sol, bom dia a todos os internautas, a todos que nos têm acompanhado durante todo o período, daqui junto conosco, como também de suas casas, nos seus lares. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã de domingo, ensolarada, pelo menos aqui na Boca do Rio, no nosso início da nossa doutrinária. Eu sou Cristina, para os que nos ouvem, mas não nos vê. Eu tenho um tom de pele morena, tenho estatura mediana, estou portando uma blusa branca, estou em pé de calça branca também, cabelos curtos. Vamos nós então lendo uma mensagem do livro Filho de Deus, o teu Cristo. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as providências de sombra por onde transitastes e já deverias ter-te liberado da sua presença. Vês que outra descobre toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados de verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso, que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixai-o esprear-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu estás em carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele, agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que o transformam em tormentos e ações nefastas. És antes de tudo o teu mundo interior, e porque aí ele habita, todos te renovas e dás margem a quem exclui em tuas potencialidades, para a realização do programa da paz e vida a que estás vinculado. Com essa mensagem, eu convido a todos para orar. A oração de início do nosso momento de doutrinária, para nos conectar com o mais alto, com o Criador de todas as coisas, acalmando a nossa mente, acalmando o nosso coração, nos tranquilizando diante de toda a situação na qual a nossa caminhada nos demonstra para crescimento. Pai de infinito amor, aqui estamos te pedindo, agradecendo e louvando por tudo que chega até nós, a nossa gratidão, por mais um amanhecer, por todas as oportunidades, por um porvir de aprendizado, de encorajamento, de esperança e, acima de tudo, de amor. Amor a nós, amor ao próximo. Nos lembrar sempre do mandamento maior, deixado pelo nosso mestre amigo Jesus, o amigo inseparável de todas as horas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nos coloquemos sempre, irmãos, todos nós, um no lugar dos outros. Dessa forma, buscaremos a paz, teremos o amor, porque queremos o amor para nós. E se queremos o amor para nós e nos colocamos no lugar do outro, vamos querer esse mesmo amor para o outro. Então, busquemos a paz íntima e assim prosperar, ver germinar a paz do mundo. Que Deus nos abençoe nesse momento e todo sempre. Que assim seja. Para a nossa palestra dessa manhã, nós convidamos o nosso irmão e amigo já da casa, o nosso expositor Edivaldo.
e nos brindará por mais uma palestra nessa manhã. Seja bem-vindo, por gentileza. Obrigado, um bom dia a todos e todas que estão aqui presentes no SEDAGE, os que estão assistindo aí pela rede social da casa. O objetivo dessa manhã é que estejamos todos conectados, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, lembrando que as equipes espirituais trabalham em toda parte, sempre presentes, porque eles independem do corpo físico que nós estamos utilizando nesta encarnação. Então, agradecendo ao convite da casa para as reflexões desta manhã, onde nós vamos trabalhar aqui a parábola dos credores e dos devedores, acoplada justamente ao maior dos mandamentos que o nosso Mestre deixa para todos nós. E o Mestre Jesus, nosso irmão, ele utilizou esse mecanismo pedagógico, educativo, que são as parábolas. Por quê? Porque acredito que todos que estão nos escutando nesse momento, ouvimos, em qualquer época, uma história dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos professores, professoras, e jamais nós esquecemos, porque lá no bojo dessa história tem uma essência, não é verdade? E ele sempre nos perguntava, e aí, qual é a moral da história? Lembra dessa pergunta? Porque toda a história ela não acontece somente por acontecer. Tem um objetivo. Esse objetivo é profundo. Está na essência. Por isso que Jesus, como educador por excelência, as utilizou com muita sabedoria, como diz o Espírito Joana de Ângeles. É o nosso educador, é o nosso irmão. Está nos acompanhando em todos os momentos que nós estamos vivenciando no planeta. E nos momentos difíceis, ele nos carrega nos braços. Lembra da caminhada na areia? Pegadas na areia. Então não tenhamos dúvida, porque essa é a nossa fé raciocinada, que jamais o espírito do nível em que ele se encontra iria nos deixar o abandono, porque veio para estar conosco em nome do Pai. Então as parábolas, nosso irmão ali vai passar a nossa lâmina e nós vamos acompanhar por aqui. É uma pequena história, é uma narrativa que usa sempre alegorias. Para quê? Para nos transmitir uma lição de ordem superior, de ordem moral. Toda parábola tem simbolismo. E esse simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. O Evangelho está repleto de parábolas. E ele sabia que naquele tempo ele não poderia falar as coisas tão claramente. E os discípulos tiveram um momento na casa de Simão Pedro, reunido com ele. Mestre, por que o Senhor fala ao povo lá no dia a dia por parábolas? Ele diz, porque eles ainda não entendem, não compreendem a mensagem superior que eu vim trazer. Por isso é necessário que eu fale por parábolas, porque com o passar do tempo, virão outros que vêm esclarecer o significado delas. Por isso que nós estamos aqui agora, fazendo essa conversação em torno dessa parábola, que significa credores e devedores, aqueles que têm crédito na sociedade, e os devedores, aqueles que têm a pagar, está devendo. Então, olha os dois símbolos que aparecem aí, o credor e o devedor. E essa parábola está lá no capítulo do Evangelho, muito importante, como todos os demais, para que nós possamos entender. Então vejamos aqui o capítulo 11, olha ele, amar ao próximo como a si mesmo, o dos maiores mandamentos que o Mestre deixa para nós, estamos exercitando. De onde surgiu essa fala? Quando Jesus está reunido, eram os fariseus da época, que sabia que sempre Jesus tinha uma resposta sábia para todos os questionamentos que eram feitos, mas eles tinham outras artimanhas, porque eles tentavam pegar o Mestre numa contradição, coisa que é inaceitável, porque um espírito evoluído no nível em que ele se encontrava na época, hoje já está num patamar muito mais evoluído, porque a evolução não cessa. Mas eles eram fariseus, gostavam das futricas, as chamadas futricas farisaicas. Então,
o Evangelho diz assim: tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, que eram outro grupo de pessoas da época, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, olha ali a frase, para tentar o mestre, para ver se ele entrava em contradição. Mas mestre é mestre, tem sabedoria, tem condição moral evoluída e elevada. Propôs a seguinte questão: mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, este é o maior, e de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o primeiro mandamento é esse, porque Deus é o Criador e mantenedor das nossas existências, de tudo que existe. Coração significa sentimento, na maneira como cada um de nós entendemos o Criador. Entendimento, razão, porque é algo incriado, nós ainda não temos a capacidade de compreender. Mas uma coisa é certa, sabemos que ele existe, porque caso contrário, por que nós existimos? Então ele continua dizendo, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse, está atrelado a esse primeiro. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Lá no Evangelho de Mateus. Por que é condicional? Os profetas que vieram antes, todos vieram trazer notícias, vieram revelar, vieram ensinar, mas o objetivo é um só: amor a Deus e amor ao próximo. De que maneira? Como a nós mesmos. Porque o próximo, o outro, todo espírito que está aqui, encarnado e desencarnado, somos centelhas de Deus. Então viemos do Criador, não tem diferença. As diferenças estão nas caminhadas evolutivas que cada um de nós estamos fazendo em cada encarnação. Esse é o maior. Então não adianta fazermos outras mirabolantes propostas sem aplicar esse ensinamento. Ou seja, nós estamos no processo, nós estamos no esforço. Podemos dizer assim, mas eu ainda não amo as criaturas. No patamar que Jesus deseja, é raríssimo o espírito aqui na Terra. Mas nós já sabemos que essa é a nossa meta. Por isso que nós oramos, nós entramos em contato com o Pai através da prece, através das ações, porque tudo isso vai nos levar ao amor a nós e ao próximo. Quando nós conhecemos uma coisa boa, uma notícia boa, a gente pensa logo nos familiares, né? Que bom se eles estivessem aqui comigo. Que bom se eles já quisessem, mas cada um no seu patamar. Esse querer nosso já é uma forma de amor que a gente está expressando pelo vizinho, pela vizinha, pelo companheiro, pela companheira, com quem mora conosco. É assim que tudo começa nesse processo da evolução espiritual. Então Pedro, aproximando de Jesus, lhe perguntou: Senhor, nesse mesmo capítulo, e nós conhecemos essa parte, né? Quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas 70 vezes 7 é um número ainda pequeno. Dá um toque aí, companheiro, que vai aparecer aqui o cálculo que a gente conhece. 70 vezes 7 dá perdoar. Mas esse perdoar não é um número, não é um limite. Ele está querendo nos dizer que nós nos esforcemos. Para cada ofensa que a gente receba do outro ou da outra, esteja ele no corpo, experiência masculina ou feminina, que nós esforcemos para perdoar. Por quê? Porque quem nos agride, hoje pela manhã eu pensava nisso, e todos nós pensamos, quando a pessoa nos agride, quem não está bem é a pessoa, por algum motivo que a gente desconhece, não é? Mas inadvertidamente e vigilantemente, o que a gente faz? Pega aquela ofensa e bota aqui dentro, e segura, pronto. Passou agora a fazer mal a 2 pessoas, a quem jogou e a quem aceitou. Eu costumo dizer assim, nenhum de nós que estamos aqui, nem os que estão me ouvindo, saímos por aí catando lixo para botar na nossa porta. Não é verdade? Porque isso é uma insanidade. Então, muitas vezes, a ofensa do outro é um lixo que veio daquele momento e a gente, ao invés de limpar ou se proteger para não chegar, a gente guarda.
Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente vai começando, porque lá nos bastidores da vida de alguém que nos feriu, tem uma causa que nós desconhecemos. E aí muitas vezes a gente quer, não, ferro e fogo. Quando descobre a causa, diz, agora me arrependi, eu tratei daquela forma. E outra coisa, nós não nos respondemos pelos atos de ninguém, a não ser pelos nossos. Que é da lei que seja assim. Então esse perdão vai muito mais além do que apenas um valor numérico simbólico. Nós temos outras propostas, e a palavra do credor incompassivo está lá em Mateus 18, 23, 35, trabalha alguns tópicos fundamentais desse capítulo, que nós vamos ver aqui agora. O credor incompassivo, ele teve crédito diante daquele a quem devia, mas não soube usar bem esse crédito. E muitas vezes pode acontecer também conosco, no nosso dia a dia. Que diz a parábola que Jesus conta? O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Com quem? Com aqueles que eles deviam. E o rei mandou chamar os servos e disse a ele, você me deve e vai ter que me pagar. Ele disse, não posso, não tenho condições. Não, eu mando vender seus bens, sua família, porque na época era assim. Ele se ajoelhou e pediu clemência. E a decisão do rei foi justamente a venda dos bens materiais. Mas pelo pedir clemência, ele deu uma outra oportunidade. Que acontece conosco no dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. O rei usou essas virtudes espirituais que todos nós possuímos. Compaixão, perdão e paciência. Ele vai pagar, ele não pode agora, mas ele está prometendo que vai pagar. Quantas vezes nós nos vemos nessa situação e precisamos que alguém tenha compaixão para que a situação fique para depois. Compaixão, perdão e paciência. O credor e o seu devedor. O credor saiu dali contente, satisfeito, porque foi perdoado. Chegando ao meio do caminho, ele encontra um que lhe devia muito menos do que ele devia ao rei. E ele forçou, que assim, digo, não, você vai me pagar. Ele disse, mas eu não tenho como, não tenho. Ele, não, vai me pagar, vou mandar te prender. Os que estavam presentes naquele diálogo primeiro, entre ele e o rei, foi avisá-lo, olha aquele que o Senhor perdoou aqui. Chegou lá adiante, encontrou alguém que deve a ele, e ele não perdoou não, ele está cobrando. Disse, vou mandar chamá-lo. Aí mandou chamá-lo para poder ele perceber a situação, e disse, eu não te perdoei a tua proposta, eu não te perdoei o processo que você estava passando, por que você também agora não perdoou? Então, perdoai para serdes perdoados, porque assim tratará meu Pai que está nos céus com aqueles que não perdoam. E aí Jesus conclui a parábola. Então, a partir daí, nós começamos a refletir sobre essa parábola para ver qual é o significado espiritual dela. Fique tranquilo. Vê o significado espiritual dela para poder andar no processo pelo qual nós estamos vivenciando aqui e agora, nesse instante. Então, dívida todos nós temos. Onde estão essas dívidas nossas? De espíritos em processo de evolução, que estamos numa escola planetária. Nós já ouvimos falar isso aqui deveras vezes, que o planeta Terra é um planeta de quê? De expiações e provas. Mas não é um planeta por si só. Somos nós, os espíritos que habitamos o planeta, que estamos nessa condição. Nós estamos na escola, no educandário. E mestre nós só temos ele, Jesus de Nazaré. Então nós estamos expiando, porque o que é mesmo a expiação? Expiar é tomar um banho de luz, um banho de depuração, para que a nossa vida possa melhorar. Pois nós estamos aqui, prova, todo mundo sabe. Quando nós vamos fazer uma prova, a gente precisa se preparar, né? Precisa estudar para chegar lá, ó, e colocar os conhecimentos na prática. É o que nós estamos fazendo aqui no planeta. Então, toda essa vivência nossa que nós estamos passando nesse momento fazem parte desse capítulo das provas e das expiações, ao qual nós estamos vinculados
nesse grande momento. Então, tem pessoas que nos devem e nós também temos crédito perante a lei. Então, nós tomemos cuidado. A lei maior diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós estamos nos amando? Cada um na sua compreensão, cada um no seu ritmo, cada um no seu patamar. Uma coisa é certa: o que nós queremos de bem para nós, nós já estejamos também desejando para o outro. Porque é da lei que seja assim. Que o sol nasce para todos, né? E a sombra para aqueles que a buscam. Porque o sol é divino, a sombra também, que é o reflexo do não sol. Mas nós, como espíritos, cada um está num patamar, cada um está numa caminhada evolutiva, porque não fomos criados todos iguais ao mesmo tempo. É esse o grande diferencial. Então o indivíduo sai e agora vai cobrar aquele que lhe deve. E aí a proposta do Evangelho é a seguinte: eu já encontrei aqui, viu? Já você pode ficar tranquilo que dá para acompanhar. Compaixão. O indivíduo, o rei naquele momento, se colocou no lugar do outro. E teve compaixão dele porque ele não tinha condições de pagar. Não tinha como. Então, nenhum de nós passamos por experiências difíceis que não sejam sustentadas pela nossa força, pelo nosso ombro, como diz o Evangelho. Que o Pai não dá nenhum fardo pesado mais do que a gente possa suportar. Porque é da lei que seja assim. Então, por que muitas vezes nós cobramos dos outros aquilo que ainda não estamos em condições de dar? Olha o momento que nós estamos vivendo no planeta Terra. Eu digo, de 2020 para cá, impraticável a gente fazer uma reflexão e não abordar o contexto que nós estamos vivendo agora. Quando 2020 chegou, que nós tomamos conhecimento da pandemia, nós vimos lá ao longe, distante. As pessoas do Oriente têm o hábito do uso da máscara por qualquer situação, por mínima que seja. E nós aqui não, na verdade. Há quanto tempo estamos usando máscara? Já vai para mais de 2 anos, né? Nós vimos longe, não pensávamos que ia chegar aqui, mas chegou. Aí ansiamos para que 2021 chegasse, para que tudo voltasse ao normal. 2021 chegou, 2021 passou, começamos a criar esperanças, porque as vacinas começaram a surgir. Aí começamos a ter mais resistência. Já estamos em 2022, no 4º mês do ano. Sucessão das coisas. Por que alguns estão no planeta ainda vivenciando essa experiência e outros não? Quantos deixaram o planeta agora pela pandemia e retornaram ao plano espiritual dos desencarnados? Então, essas dívidas, esses débitos, esses créditos estão intrínsecos na nossa condição de espírito em processo de evolução. Então, vem a explicação da parábola. A parábola traduz uma referência direta ao perdão que nós recebemos de Deus e da necessidade também de perdoarmos aos outros. Como nos ensinou Jesus, o Pai Nosso? Perdoai o quê? As nossas ofensas, assim como a condicional aí. Nós estamos solicitando perdão e usando uma condicional. Perdoe a minha, Pai, assim como eu vou perdoar do outro. Então, no momento em que ele ensinou para os discípulos, para os apóstolos, eles perguntaram, foi eles que pediram: Mestre, ensina-nos a orar, porque todos os profetas que passaram por aqui ensinaram seus seguidores uma oração. E aí ele diz: quando orardes, entra no vosso quarto em secreto, fecha a tua porta, ou seja, volta para dentro de si mesmo e ora ao Pai, porque o Pai ouve, sabe, vê em secreto. E lá no Pai Nosso, primeiro louvando o Criador, Pai Nosso que está nos céus. Quando pergunta, mestre, o que é o céu? O céu é a paz, é a tranquilidade,
é a consciência em paz do Espírito, porque o reino de Deus está dentro de nós. Ele anunciou há mais de 20 séculos atrás. Vem a equipe do Consolador Prometido, através de Allan Kardec, e nos diz que as leis divinas estão escritas em nossa consciência. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que nós vivemos assim. Tem pessoas que nos devem, encarnados e desencarnados. Temos créditos também para com encarnado e para desencarnado, todos nós. Minha avó dizia que não tinha um bom sem defeito, né? E não tem um ruim que não tem uma coisa boa. Porque todos nós somos essência divina, somos centelha de Deus em processo de evolução. Ele nos chama a atenção, cuidado com o julgamento. Não julgueis, porque à medida que você julgar o outro, você está se permitindo também ser julgado. Porque nós estamos todos no mesmo barco. Não tem ninguém melhor nem pior. Temos espíritos em processo de evolução com o mesmo objetivo. Nenhum de nós deixaremos de ser espíritos puros, porque essa é a nossa meta. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando. E esse corpo carnal, que nos foi dado agora pela misericórdia do Pai, ele está servindo de instrumento para a nossa evolução aqui e agora, nesse momento. Então, esse foco dessa parábola tem 3 objetivos: trabalhar perdão, paciência, tolerância, fé. Olha lá, o perdão, a paciência, a compaixão. Então, vamos relembrar o significado de cada um deles e perceber que todos nós já temos. Só precisamos utilizar no momento próprio. Porque quando a situação aparece, muitas vezes a gente não está nem vigilante, que se perde na hora. Mas se a gente estiver atento, a gente faz um esforçozinho para fazer de forma diferente. Pode passar. Foi não? É coisa da tecnologia, não se preocupe. Então vejamos aqui o significado da paciência. É um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações dos outros. Perdão que nós recebemos de Deus, a necessidade também, pode passar. Ali. Estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades. Está em paz. Paciência significa a ciência da paz. Será que Jesus se irrita? O que é que vocês acham? Jesus está irritado com essa situação que está acontecendo no planeta? Jesus está irritado com quem crê nele, com quem não crê, com quem combate para defender ele, atacando outra religião, atacando outra pessoa? Nada disso. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe da nossa natureza, sabe do nosso nível evolutivo, e ele diz: as ovelhas que o Pai me confiou, eu as conheço todas, e pelo nome. Olha que maravilha, porque é um espírito que a gente não alcança a dimensão. Já jornadeou em outros orbes, que alcançou a condição de ser o governador espiritual da Terra. A compaixão é possuir o quê? Um entendimento maior das fragilidades humanas, como nós queremos que os outros entendam as nossas. Então já tem espírito que entende. Não, fulano lhe disse isso, não leve tão a mal assim não. Estava irritado, deve estar passando por alguma coisa, e naquela hora o indivíduo está esbravejando. Depois, quando vai saber, lembra daquele dia, fulano não estava bem, estava com uma pessoa doente em casa. Muitas vezes não explica, mas justifica, porque nós somos seres todos iguais. Na hora a gente está bem, na outra hora a gente já está balançando. O bom é a gente saber que somos assim. Somos não, estamos, melhor dizendo. Que nós não somos o que estamos. Nós somos muito mais como espíritos em processo de evolução. Então, paciência, compaixão e que vem mais aí? Olha ele, o perdão. O sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos humanos. Nós não estamos aqui para modificar ninguém.
mesmo porque não temos condições. O único espírito que nós podemos modificar, quem é? Nós próprios. Deus nos deu essa força, esse poder, essa chave, que está conosco, mas modificar o outro é perda de tempo. Quantas pessoas estão degradando dentro do próprio lar? É mãe querendo modificar filho, filho querendo modificar mãe, pai, irmãos. Perda de tempo. Porque nós somos indivíduos, cada um com seu patamar. E o perdão, ele vem justamente pela compreensão. Por que fulano agiu assim? Tem alguma causa. Eu não preciso pegar e jogar para mim, porque vai adoecer 2 ou mais pessoas nesse processo. Continuemos. Liberdade só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Liberdade é uma lei maior na qual está atrelado o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio são aquelas decisões que nós tomamos e nós fazemos aquilo que a gente quer. Mas já sabemos que a nossa ação pelo livre-arbítrio tem que ser com responsabilidade, porque vai e volta. A lei divina é assim. Por isso que nós estamos nos esclarecendo para tentar fazer da melhor forma possível e saber que nós não vamos responder por ninguém, porque a lei divina não é injusta, ela é justa. Cada um responde por si mesmo. O contexto dessa parábola. Vamos ver no momento que essa parábola foi anunciada, como estavam as criaturas na época, que momento foi esse em que Jesus a trouxe para o entendimento. Onde encontramos um precioso discurso de Jesus sobre grandeza, misericórdia e perdão. Jesus dá várias instruções aos discípulos, apóstolos que conviviam com ele, que iriam divulgar o evangelho mais tarde. E ilustra princípios importantes para a conduta de todos nós, seus seguidores. Não somente eles do passado. Lembremos que nós que aqui estamos, presentes, ausentes, encarnados, desencarnados, pela rede social, nós estamos seguindo Jesus. Caso contrário, nós não estaríamos aqui agora. Por quê? Porque essa doutrina espírita é uma doutrina cristã. Foi ele que a enviou à Terra. Por isso que ele falou com parábolas antes. Ele disse, não, depois eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar um outro consolador. Então, porque vários consoladores já passaram pela Terra, estão passando e outros virão. Então, esses ensinamentos todos, quando ele conta a parábola simbólica, porque é uma história, necessariamente ela não precisava ter acontecido, mas tem um símbolo, o que é tomarmos cuidados com os princípios importantes para a conduta de todos nós, seus seguidores, os cristãos que nós somos. Ensinos que se acham contidos na parábola do credor incompassível. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso é assim. Todo cristão conhece. E quando nós estamos enunciando essa prece, lembremos que nós estamos conversando. Conversando com quem? Com o nosso Pai. Como Kardec diz, o que é Deus? E eles responderam, Deus é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as outras. Voltar para dentro de si mesmo, fechar a porta do quarto, eu não estar atento às coisas que estão acontecendo lá fora, mas eu senti o enunciado de cada palavra e ouvir a resposta do Pai ao qual nós estamos nos dirigindo. E essa frase é forte, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então vamos refletir bastante nessa força energética, um dia com certeza perdoaremos. O tamanho da dívida perdoada, simbolicamente, ao que ele devia para o rei, era muito maior do que aquele indivíduo que devia a ele e que ele ia botar na cadeia. O rei decidiu ajustar as contas, chamou os seus servos, que ele devia 10.000 talentos. O que era talento naquela época? O talento era medido em ouro. Então imagine 10.000 talentos em ouro, como não era grande, era o que ele devia ao rei. O denário
era em média quanto um trabalhador recebia por um dia de trabalho, e era medido em prata. Ele devia ao rei em ouro, e aquele indivíduo que ele encontrou na rua devia a ele em denário, uma coisa mínima. É como se um devesse 1 milhão a uma pessoa e o outro devesse 5 mil reais a outro. E, no entanto, ele sufocou o indivíduo, pague se não pagar, e aí o rei mandou chamá-lo para poder fazer essas reflexões. Nós estamos aqui em processo, nós estamos aqui aproveitando toda a oportunidade que a misericórdia divina está nos dando, para quê? Para que nós saldemos nossas dívidas para conosco mesmo. Porque se em algum momento nós fizemos algo que não foi bom, esse algo ficou conosco. E aí a lei permite que a gente possa reajustar todo esse processo. Vejamos o que mais. A atitude do servo. Aquela atitude quando ele saiu de lá da conversa com o rei e se encontrou com um amigo na rua. Ao encontrar um outro servo do reino que ele devia 100 denários, olha a diferença. Aquele credor agiu de forma bruta, impaciente na cobrança. Olha a imagem dele aqui. Garguelou, paga-me, tem que pagar. E aí as pessoas viram, mas você devia muito mais. Foi libertado, foi lhe dado um crédito. O que é que agora está se cobrando também? Não entendeu que quando lhe dá um crédito é para você usar para consigo e para com os outros. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se não for desse jeito, nós vamos demorar muito para descobrir a felicidade aqui. Durante a pandemia, quantas cestas básicas entregues pelas pessoas que estavam em outros locais. Conheço pessoas que construíram máscaras, costuraram máscaras e saíram distribuindo pelas ruas, porque o momento nos chamou a esse convite de solidariedade. É um dos objetivos dos flagelos destruidores, que acontece, Deus permite, para quê? Para que a gente saia desse estado de lugar comum e coloque a mão na massa, porque todos nós podemos fazer, o mínimo que seja, todos nós podemos fazer o bem, porque o bem está na natureza do Espírito. Termina Jesus a parábola afirmando: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Foi que o rei disse: você não perdoou? Você também agora vai saldar a sua dívida imediatamente. Porque naquele momento ele não percebeu que ele teve crédito. Então, assim também o Pai Celestial vos fará. Por que ele está anunciando? Porque a lei divina está inscrita em nós próprios. Se nós agimos no bem, ela devolve o bem. Se nós agimos no não bem, e chamamos de mal, ela também devolve. Porque a lei não se modifica. A lei é para sempre. Está na consciência de todos, independente da condição social que o indivíduo invista, mas a condição moral é que faz com que nós possamos entender essa lei. Por isso que ele diz: assim também o Pai fará. Temos a eternidade diante de nós. O que não fizermos nesta existência, faremos em 2, em 3, em 20, em 50, facear na outra vida, em que o Espírito não está inativo. Nós já sabemos que somos seres espirituais em processo de evolução. Seres espirituais em experiências humanas. Nós não somos espíritos de vez em quando, não. Nós somos espíritos desde o momento da criação. E o que a gente não fizer agora, não tiver condições, nós não vamos ficar de braços cruzados e dizer: vou deixar para a próxima encarnação. Não. Por favor, vamos aproveitar toda a oportunidade que aparecer. Por quê? Porque nós não sabemos se no futuro será igual o que nós estamos vivendo agora. Agora nós sabemos onde nós estamos aqui. Então, pode-se fazer a eternidade, nós jamais desapareceremos do universo. É temporário, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, até chegar o momento de atingir um estado angelical. E a partir daí ser ministro de Deus pelos universos afora. Olha que maravilha.
É o que a doutrina nos explica e nos ensina. Tudo isso vai passar. Como diz Emmanuel Chico, tudo passa. Isso também passará. A justiça do rei. Como o rei aplicou sua justiça, esse rei é simbolizado ao Criador. E os dois credores e devedores somos nós, que estamos aqui no planeta Terra agora, nesse momento. O rei teve misericórdia e graça daquele servo que muito lhe devia, mas ao saber que este tinha sido incapaz de perdoar uma pequena dívida de um conservo, aplicou correta medida de justiça. Mandou chamá-lo e disse: não, se você foi perdoado, é para você também perdoar. Que ele disse que o maior mandamento é: ama a Deus acima de tudo e ao próximo o outro. Quem é o próximo? Qualquer espírito que esteja próximo ou distante, como se fosse nós mesmos. Eu fui perdoado aqui, eu vou abrir uma concessão ali, lá adiante. Estão me cobrando também. Está me devendo? Não. Vai embora, vai adiante. Quando tiver condições, me procure. Então ele não sentiu aquela benevolência que o rei teve para com ele. E assim somos nós. Deus não se ofende, porque não existe mais ofensa. Encarnações nós teremos várias. Quanto mais nós precisamos, mais Deus irá dispor para que nós possamos melhorar as nossas condições. A lição dessa parábola. Como eu disse, toda parábola tem um fundo de moral. Qual é a moral da história? O perdão das ofensas. O auto-perdão também, viu? Não esqueçamos que nós também precisamos nos perdoar das coisas que a gente faz que não é agradável. Não adianta ficar se martelando. Não, perdoar, dar a volta por cima, trabalhar e refazer. É o que nós estamos fazendo aqui. Da mesma maneira, nós somos perdoados de um altíssimo preço de incertezas, falhas e ofensas, sem fim, que cometemos contra as leis que regem a vida. Aí pode perguntar: mas Edivaldo, eu não faço, não fiz. E o passado, quem sabe? Já foi, já passou. Por que nós estamos na escola, planeta Terra, nessa situação? Por que nós estamos num planeta onde todos os espíritos já são felizes, são bons por natureza? Então, consequência dos atos praticados no passado. Então, a justiça é feita de acordo com a necessidade de cada espírito. O que mais? Deus é Pai, como disse Jesus. Afirmou que nós somos irmãos. O único laço que vai continuar nos mantendo é o da fraternidade. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós estamos louvando, nós estamos dizendo que Ele está no céu, afirmando. E quando nós descobrimos esse céu aqui dentro, nós aí estamos integrados com o Criador. Eterno e imutável. Não teve começo, não terá fim. Por isso que a gente ainda não entende. E não muda de acordo com a nossa vontade. Se faz sol, a gente reclama. Está calor, a gente reclama. Se chove, a gente reclama. Se está no escuro, a gente reclama. Se está com luz, já pensou? Se Deus ficasse mudando de acordo com a nossa vontade, já vi alguém dizer certa vez, seria castigo se Deus ouvisse os nossos pedidos todos. Porque é tudo na incerteza, a gente não sabe. A gente ainda está como criancinha, como disse Jesus. Deixai vir as minhas criancinhas. Ele não se ofende por isso, conhece a natureza, é natural, muitos já passaram por isso, ou se estão passando, chegou a nossa vez. Único. Não existem outros deuses. Lá no passado a gente pensava que existia, mas não. Ele é único. Existem espíritos que trabalham em vários orbes, são responsáveis pelos planetas, pela natureza, pelos vegetais, pelos animais. São irmãos nossos em processos também de evolução espiritual. Poderoso soberanamente, porque criou tudo e continua criando incessantemente. Nós existimos, pensamos, somos inteligentes. Imagine a causa que nos criou. Vai muito mais além.
Estamos aqui como esposo, esposa, irmão, tio, filho, sobrinho, avô, tudo posição que vai passar, para aprender a conviver o amor. Finalmente, espíritos em processo de evolução, todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Justo e bom, não poderia ser diferente. O que nos parece injustiça é ainda nós não compreendemos por que já nasceu assim, por que a criança está sofrendo, por que isso, por que aquilo. Quantos questionamentos nós já fizemos? Graças a Deus a doutrina veio nos explicar, porque sem uma existência passada, nada disso teria lógica, teria explicação. Então a doutrina é uma doutrina reencarnacionista e Deus é o Criador e mantenedor das nossas vidas. Inteligência suprema do universo, como eles disseram a Kardec, quando Kardec pergunta o que é Deus, olha a pergunta, o que é? Ele não perguntou quem é. Quem é o palestrante de hoje? Edivaldo. É um personagem, é um espírito. Mas o que é Deus? Porque ele não sabia. Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primeira ou primária de todas as outras causas. Por isso que nós estamos aqui. Onisciente e onipresente. Tem ciência de tudo. Está presente em tudo. Não se confunde com a obra. Se está presente em tudo, também está presente em nós. E Jesus é o modelo e guia da humanidade aqui na Terra, governador espiritual. Não esqueçamos que Jesus é o mentor espiritual do planeta, mas cada um de nós temos um espírito amigo, que é o nosso anjo da guarda. É outra doutrina antiga que os nossos avós nos ensinaram, que possamos nos dirigir a ele quando nós nos sentirmos fragilizados, orando, pedindo ajuda, pedindo força e trabalhando, que com certeza vão nos auxiliar. Então, que Jesus nos abençoe. Estamos concluindo aqui a nossa reflexão. Tenhamos um belo domingo, uma bela semana que se inicia, cheio de energia, de paz, de coragem, determinação e trabalho. Não é, Cristina? Com certeza. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Tem? Vamos lá. Vamos ver se nós vamos responder. Antônio pergunta: infelizmente, muitos estão na correria. Como se ajudar para ter reflexões de paz, desde quando essa correria traz cansaço mental e físico, consequentemente irritabilidade? Pois é, com certeza. Esses seres que estão na irritabilidade, na correria, é próprio ainda da nossa natureza. Mas nós temos momentos que temos que parar. Para quê? Nem só de pão vive o homem. Vamos nos alimentar de uma prece, de uma oração sincera, que com certeza os nossos amigos espirituais vão nos envolver em fluidos benéficos. E nós vamos ter um momento de aquietude mental. Buscar a oração, buscar a meditação. Quantas pessoas desenvolveram a capacidade de meditar durante a pandemia? A pandemia não só trouxe prejuízo, não. Trouxe muita coisa boa para espíritos nos dois planos da vida. As casas espíritas fecharam, as igrejas, os templos de toda a religião, o comércio de um modo geral, para que a gente ficasse em casa refletindo. Cada cristão levou seu aprendizado para casa, para de lá espalhar para o mundo. Então eu digo, Antônio, a oração, a meditação, a prece sincera, abrir o coração, falar com Jesus, falar com os mentores espirituais, que com certeza a resposta virá. É interessante que você colocou que nós não somos espíritos por um momento, né? Ou seja, quando estamos, por exemplo, na casa espírita, somos espíritos, nos sentimos espíritos. Né? Então, essa colocação, a gente pensa, sou espírito quando eu estou lá, ou em alguma situação me acontece. Sim, sim. Nós somos espíritos sempre, desde o momento da criação e para a eternidade. É mesmo que o médio, que às vezes o médio pensa que ele só é médio na casa espírita. Médio é médio 24 horas no dia. Médio das energias, médio da palavra, médio dos espíritos. Nós espíritos somos espíritos sempre. Estamos em experiências humanas. Essas experiências humanas estão passando, vão passar. Quando elas passam, elas deixam em nós uma educação bem segura.
Como eu disse, 2020 foi um ano de terror para todos nós. Emoção, estresse, depressão, angústia, ansiedade, tudo faz parte do nosso nível ainda. Uns mais, outros menos. 2021 começou a amainar. Começamos a voltar ao trabalho devagarzinho, tomando ciência, consciência. Mas não perdemos uma coisa que ninguém tira de nós, que se chama fé. A fé é inata, está em todo espírito e precisamos trabalhar ela. Ok? Então agradeço pelo convite, à casa, ao trabalho, a oportunidade de aprendizado. Também estou aprendendo muito quando vou estudar o tema, não é verdade? Então muita paz para todos. O nosso agradecimento ao nosso palestrante Edivaldo por suas palavras, suas colocações, seu entendimento acerca do tema, trazendo para nós, para que nós possamos refletir e mais ainda se apropriar desse conhecimento e colocar em ação, colocar nossas mãos em ação. É o nosso maior presente quando nós estamos na casa espírita ouvindo palestra ou nas nossas lares ouvindo outras palestras através, hoje está sendo muito comum, através das redes sociais. Então, a gente só, nesse período, o período turbulento na qual nós falamos, nós ganhamos várias outras possibilidades de entendimento, de compreensão e de possibilidades que às vezes a gente ficava restrito apenas a determinado local, a determinada linha de entendimento. Então, a gente tem que agradecer sim, porque de algumas situações de conflito, algumas situações que aos nossos olhos não são bons, é que vem o aprendizado e que vem o crescimento nosso nessa caminhada. E assim, agradecemos sim o tempo todo da nossa existência, louvamos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá. E nesse momento, que é o momento da nossa oração final, que nós recebemos também o passe espiritual. Então, que Deus nos abençoe e que possamos sempre estar conectados. Nós somos espíritos eternos e sendo espírito eterno, estamos em aprendizado sempre. Os nossos conhecimentos que nós vamos adquirindo no passar da nossa existência, dessa e de tantas outras, nós vamos nos apropriando e, mais importante, é internalizando e colocando em prática, nos reformando intimamente. Não esperar dos outros, mas de nós mesmos, nas nossas ações. Porque o conhecimento sem ação nada vale. Temos sim que ajudar os que estão próximos, que estão distantes, com a oração, com o pensamento de renovação, com a palavra de ânimo, de coragem para aqueles que estão mais distantes dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos deixados pelo nosso mestre amigo Jesus, o amigo inseparável de todas as horas. E no momento das nossas aflições, lembremos de tudo que nos cerca, das oportunidades que Deus nos dá, de aqui estarmos a caminho, da natureza que nos abraça sempre, com todas as suas potencialidades, e com a qual nós temos também essas potencialidades, que Jesus disse que nós poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais. Nós podemos sim, temos que acreditar, seguir, buscando o porvir de felicidade, mas não aquela felicidade efêmera na qual nós momentaneamente estamos felizes e no outro momento achamos que já estamos longe dessa felicidade. Não. É a felicidade na qual nós vamos estar carregando a nossa bagagem e poderemos levar. Não das coisas materiais, mas da nossa melhora moral, do nosso entendimento acerca dessas parábolas deixadas por Jesus. É o fazer ao outro aquilo que desejamos que Ele nos faça. É fazer com que nós nos coloquemos sempre no lugar do outro. Então, se desejamos o melhor para nós, para os nossos familiares, vamos fazer o mesmo para aqueles na qual achamos que está nos fazendo mal. E assim, pedir a Deus que nos abençoe nesse dia de hoje, para o mês que findou o nosso agradecimento, para o mês que inicia, que sigamos com fé, com esperança de dias melhores, não só para nós, mas para todos. Que a paz reine dentro de nós e possamos externalizar essa paz em cada lugar na qual nós estivermos. Que Deus nos abençoe, agora e todo sempre. A nossa gratidão. Que assim seja.
Encerramos o nosso encontro nessa manhã com voto de paz para todos.